Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estou sumidinha daqui, mas volto com boas notícias, graças a Deus. No dia 1º de junho foi a nossa entrevista com a assistente social. No vídeo anterior nós tivemos a entrevista com a psicóloga e agora no dia 1º de junho nós tivemos a entrevista com a assistente social. Foi um pouquinho mais longa essa entrevista, com mais detalhes sobre o perfil, e é algo que eu queria passar para quem está também nessa espera, né, dessa entrevista. Nós achamos que ia ser com a psicóloga essa parte, mas com a psicóloga ela avaliou mais o nosso perfil, o nosso relacionamento, né, a nossa convivência, a nossa família extensa. Com a assistente social eu fiquei 2 horas e meia e o meu marido ficou 1 hora e um pouquinho. Então, para vocês terem ideia de que foi um tanto mais extenso. Não é difícil porque uma boa profissional, né, foi conduzindo muito bem assim o decorrer da conversa, porém são muitos detalhes que nós não imaginávamos. Por mais que às vezes nós vimos tantos vídeos, né, e dentro do próprio curso de habilitação para adoção, eles falam muito sobre a questão do perfil, né, da criança, a idade, que o casal tem que estar de acordo, ou né, quem vai ser pai e mãe solo tem que ter muito bem isso definido. E nós ficamos assim um pouco, não em choque, mas assim, acaba se sentindo mal quando você diz não para alguns tipos de perfil. Um exemplo, a idade. Aí você diz, igual o nosso caso é de 2 a 7 anos. Ah, mas por que não com 1? Por que não com 10? Eles querem tirar de você ter a certeza de que você está preparado para aquele perfil, né? Cor, doença, sexo e deficiência, né, alguns tipos de doenças. E quando eu disse doenças não tratáveis, ela disse assim para mim: todas as doenças são tratáveis. Existem as que têm cura e as que não têm cura, mas todas têm tratamento, né? Ah, uma criança que veio com HIV, com sífilis, uma criança que veio abusada, uma criança que tem pais alcoólatras, uma criança que tem pais ou a mãe, né, viciada em drogas. Então são coisas muito assim que a gente sabe, né, por que aquelas crianças estão ali, né, nem todas para adoção, mas o porquê que elas foram separadas da família, né? Então te faz refletir muito, né? Ela nos deixou assim, ela foi bem realista, né? Dos impactos que isso pode ter na nossa vida, para saber se realmente nós estávamos preparados. E ela usou dois termos que me gravou bastante, que gravou bastante na minha memória, que foi: isso é um problema, né? Ou um desafio. A uma criança negra, isso é um problema, um desafio. Uma criança que tem dificuldade na escola, uma criança que ela é bem agitada, uma criança que é muito mal-humorada, mal educada, né, que não tem nenhum conceito de ambiente com outras pessoas, né, que ela foi tirada de uma casa e às vezes determinado caso, né, ela já fica habilitada para adoção muito rápido. Já tem crianças que ficam muitos anos dentro da instituição. Eles têm uma noção? Tem, mas dentro de uma casa, ela falou assim: apesar de você dar o amor, você também tem que dar o limite. É você que vai direcionar os novos passos dessa criança, que vai ensinar ela os modos a comer, a tomar banho, a se vestir, a se higienizar, a estudar. E eu foquei na questão da minha infância, né, que foi um pouco difícil por conta de morar em fazenda e para estudar a escola era longe, mas eu sempre gostei de estudar, sempre me esforcei. Os meus pais, né, focaram muito nisso, comigo e com meu irmão, que nós tínhamos que estudar, né, para ter algo diferente daquilo que eles tinham naquela época. E ela me fez essa seguinte questão: e se chegar uma criança para você, um menino ou uma menina,
que tenha muita dificuldade, porque ela viu que o estudo para mim é muito importante. E eu frisei muito, né, que queria acompanhar até os 7 anos, por quê? Porque eu gostaria de acompanhar os primeiros passos dessa criança na escola, né, na alfabetização, para ajudar a conduzir e tal. Ela falou assim, mesmo assim, algumas crianças vêm com bloqueio, né, que com o tempo vai passar, né? Ou vai demorar um tempo mais longo, ela vai dar tudo de si ali, um exemplo, para aprender a tabuada. Ela vai estar dando tudo de si e ela não vai conseguir aprender, ela não vai conseguir entender. Então ela me perguntou: isso é um problema ou é um desafio? Né? Ela até disse assim que tem pais que são muito severos nessa questão da educação, né? Que exige muito da criança. Ela falou assim, se todos tivessem a mesma inteligência, todo mundo escolheria medicina ou ser piloto de avião e etc. Então, cada um tem uma facilidade para uma área, por isso que existem tantas profissões, tantas áreas de trabalho. Cada um tem, né, um segmento. E eu disse que não seria problema para mim, que nós vemos que as crianças hoje elas têm essas facilidades, principalmente para a área tecnológica, né, digital, essa era digital que nós estamos, mas que a gente vai tentar medir isso, né, ter um limite em cima disso para que não fique uma criança o tempo todo bitolada no telefone, que esqueça das pessoas, que esqueça dos amigos, dos irmãos, das outras atividades, das outras obrigações que tem. Então, assim, em base, nós fomos elogiados por conta da nossa realidade, que nós temos isso em mente, que pode chegar uma criança, né, que dê um pouco mais de trabalho, que leve tempo para ela se habituar no nosso ambiente, que leve tempo para nos chamar de pai e mãe. Ela falou, tem criança que sai de dentro do fórum, pegadinho na mão, chamando de pai e mãe. Passa daí uma semana, você não é meu pai, você não é minha mãe, eu quero ir embora. Né? Ou então passa aí 2, 3 meses, eles falam o estágio de noivado, né? Aí quando vem o casamento, começam os conflitos. Mas por quê? Que é uma coisa também interessante, né? A forma como eles colocam, que quando eles já passaram por outras frustrações, às vezes desde a família biológica, e tem crianças que estão dentro dos acolhimentos, né? Como nós já vimos alguns casos, que elas já foram para outras famílias, né? Que eram pretendentes à adoção e voltaram. Então, assim, já tem a rejeição do pai e mãe biológico, né? E aí tentou ser filho de um outro casal, ou de uma outra mãe, ou de um outro pai, e foi devolvido, foi rejeitado mais uma vez. Então eles dizem que, né, a psicologia trata isso, que quando eles estão começando a se apegar, eles querem criar aquele espaço, aquele bloqueio, falar, peraí, eu não vou mais gostar de ninguém, eu não vou me aproximar de ninguém, eu não vou deixar criar esse amor para eu não sofrer, para eu não me frustrar novamente. Então eles começam a testar. Ah, eu quero ir embora, eu quero voltar para o abrigo, eu vou fugir, você não é meu pai, você não é minha mãe, eu não gosto de você, eu não gosto dessa comida, eu não gosto dessa casa, eu não gosto dessa roupa. Vai começar a te confrontar. E aí é a hora que ela disse, né? Você tem que ser firme, olha, não tem essa possibilidade. Hoje eu sou seu pai, sou sua mãe, aqui é sua casa, sua cama, né? Apresenta para ele, tenta, espera acalmar, senta, conversa, fala, não existe essa hipótese de você ir embora, né? Nós estamos aqui para te ajudar, nós vamos te amar. E também não ser aqueles pais, né, liberal. Ah, então ele quer ir embora, eu vou lá e dou um presente caro que ele queria, algo que nem estava no meu acesso, eu vou lá e faço para suprir aquele momento. Então ele vai começar a trabalhar nessa parte de chantagem emocional e não porque está criando um vínculo, né? Então assim, tudo isso eu tenho acompanhado aí algumas páginas de famílias reais, né? Uma das que eu gosto muito é a Mãe Sem Neura e a Mãe por Amor, que é a Fernanda. Então,
duas famílias com adoção tardia, grupo de irmãos, que é o nosso caso, nós aceitamos, né? Nós colocamos menino ou menina em diferente cor, de 2 a 7 anos, que se tivesse irmão, né? Seriam dois, aí no caso, um menino e uma menina, né? Nós aceitaríamos. E aí na hora da entrevista ela nos perguntou, foi feito separado, mas ela perguntou para mim e perguntou para o meu esposo depois se fosse gêmeos. Aí nós aceitamos também. Eu falei assim, é o sonho de toda menina, né, adolescente, quando começa a pensar, um dia que eu casar, como que vai ser, quantos filhos eu quero ter. Todo mundo, acho que a maioria das meninas, né, pensa em ter filhos gêmeos. Mas ela me perguntou se eu... Ela demorou um pouquinho mais a minha entrevista, porque ela, assim, ficou um tempo trabalhando em cima de questões quanto ao meu diagnóstico, né? Que não é que eu não possa gerar, né? O meu organismo rejeita. Então, falei para ela dos meus diagnósticos, ela anotou o nome de cada doença, os períodos que foi a gestação, os abortos, né? Qual período foi, depois de quanto tempo nós resolvemos, quando que nasceu a adoção no nosso coração, quando nós decidimos. Eu falei que é algo que eu já tinha desde a infância, por ter amigos, né? Que eram filhos por adoção, e eu sempre achei lindo, e sempre disse que queria ter um biológico e um filho adotivo. E filho é filho, né? Quando eu disse assim para ela, ela falou muito bem colocado, porque tem gente que chega e fala assim: "Ah, é que eu tenho um, mas eu queria ter, eu vou adotar, mas depois eu quero ter um meu". Então você não está preparada para ser mãe adotiva, né? Porque os dois são filhos, né? Ninguém chega em algum lugar e apresenta o filho, entrega o documento, fala assim: "Ah, esse aqui é meu filho biológico". Então por que eu tenho que chegar nos lugares e dizer: "Ah, esse aqui é meu filho adotivo"? É claro que pessoas vão perguntar, crianças vão perguntar, e a gente tem que ter uma maturidade para encarar isso. Ela falou assim: você tem que passar segurança para essa criança, porque se você discutir com alguém na frente dela sobre isso, ela vai aprender que quando alguém afrontar ela sobre esse assunto, ela tem que gritar, tem que discutir, tem que ofender, e ela não vai se sentir segura na sua presença. Então, tem que ter respostas curtas, né, e assertivas, porque tem pessoas que são inconvenientes mesmo. Ah, mas esse aqui é adotado, e qual que é o seu? Mas você não vai ter o seu? Né? Eu já até fiz um outro vídeo sobre esses tipos de comentários. As pessoas dizem assim: ah, mas tenha mais um pouco de paciência, Deus vai te dar um. Ah, é só você ter fé, ainda coloca a sua fé, coloca o seu relacionamento com Deus em jogo, né? Ninguém conhece a sua particularidade com Deus e acaba te alfinetando até nisso. Então, assim, são coisas que às vezes eu falo com meu esposo, a gente fala assim: nós tivemos um preparo, já tem 1 ano e meio, né, que nós viemos nessa caminhada de palestras, de cursos, de dinâmicas, né, acompanhamento com psicólogo, com assistente social, com advogados, com pais e mães já por via de adoção que fazem parte desse grupo Graata, né, aqui de Três Lagoas, que é um grupo maravilhoso, abençoado, e as histórias são lindas, né? Histórias reais de quanto tempo durou e tal. Então, assim, que motiva a gente a continuar. Então, no meu caso, ela ficou um pouco mais assim, me questionando se realmente eu não ia sentir falta de um bebezinho, porque tem mulher que não abre mão daquela fase ali da mamadeira, trocar e ouvir as primeiras palavrinhas, os primeiros passos. Eu disse que não, que é algo bem, que o meu coração tá leve quanto a isso, né? Demorou aí quase 1 ano para 6 meses exatamente para que eu superasse aquela dor, aquele luto que era meu, era uma dor invisível, que ninguém via, e quando alguém perguntava alguma coisa, ah, é normal abortar, ah, tem um monte de gente que aborta, e para mim não é, né? Para mim não foi. Então foi desse ponto que eu e o meu esposo nós decidimos não tentar mais, né? Eu falo, se for da vontade de Deus, vai acontecer, mas os nossos planos é que assim que eu tenha a idade para fazer a cirurgia, né, da esterectomia, eu vou fazer,
porque eu preciso ter saúde, qualidade de vida, né, ânimo, que tem dia que a gente fica bem assim para baixo com as dores, né, devido às doenças uterinas, né? Então eu disse para ela que eu quero ser mãe, né? E era um sonho desde de criança, adolescência, vida adulta e tal. Então, quando eu conheci meu esposo, ele também tinha contato com crianças acolhidas e eu também, só que ele aqui em Três Lagoas e eu em uma cidade aqui próxima. Então, assim, nós tínhamos algo em comum, história em comum. E eu falei, Deus faz tudo perfeito, né? Porque eu vejo hoje outros casais, né, que são próximos a nós, que também têm diagnóstico tanto do lado do marido quanto da esposa, e que às vezes um ou outro ou ambos não aceitam a adoção de forma alguma, né? Preferem não ter, e nós temos que respeitar. Assim também como eu sempre digo para as pessoas, respeitem o nosso desejo, né? O meu esposo já tem uma filha, né, de outro relacionamento, nós temos contato com ela e nós já dissemos a ela que ela vai ter um irmão, uma irmã ou irmãos, né, pela via da adoção e que vai ser irmão dela como ela tem uma outra irmãzinha por parte de mãe. É da mesma forma, o amor é o mesmo, né? Nós não vamos deixar de amar ela, né? E não vamos ter comparativo, é filhos. Então nós já temos esse policiamento entre nós temos sempre falando com a nossa família. Outro ponto que assim que eu vi que foi um ponto positivo para nós, que no começo da nossa caminhada aí no processo de adoção, nós falamos com os nossos pais, primeiramente, ele falou com os pais dele, eu falei com os meus. Desculpa. Hoje tá um friozinho aqui, tá? Parece que vai dando um sono, mas nós falamos com os nossos pais, com os nossos irmãos e depois nós falamos com os nossos amigos. Eu montei uma cartinha com o nosso primeiro certificado, né? Do processo de adoção, das 3 reuniões obrigatórias, aí tem um certificado. E aí eu fiz uma cartinha, uma apresentação com aquilo ali e encaminhei para os nossos amigos mais próximos, nosso padrinho de casamento, os nossos melhores amigos, as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amigos, alguns familiares, né? As pessoas dentro do nosso local de trabalho também. E isso ela disse que foi um ponto positivo, porque ela falou que às vezes chegam casais lá, eu não vou contar para ninguém, né? Ela falou assim, nós temos que respeitar, porém mostra um pouco de insegurança, porque como que essa criança vai chegar num ambiente que ninguém estava esperando ela? Porque se nós temos que ser preparados enquanto pais, a família extensa que eles chamam, também tem que ter um preparo, né? Então eles falam assim, é muito importante você definir quem são as pessoas que você quer em volta dessa criança, que faça parte da vida dela e saber a opinião das pessoas sobre isso. Porque de repente, vamos supor, tem um caso lá dentro do grupo mesmo que já citou, a avó era contra, né, com esse neto adotivo, ela não era a favor da adoção. Então é uma pessoa que ficou de lado, porque como que eu vou chegar e falar assim, olha aqui, e aí de repente a pessoa solta uma frase negativa na frente da criança. E aí, que situação a gente fica e que situação essa criança vai ser exposta mais uma vez? Então é muito importante, né, que a gente saiba em quem a gente pode se apoiar, saiba quem está a nosso favor, a favor dessa criança que vai chegar, porque a adoção tem que ser em conjunto. Mas é a minha casa, é o meu esposo, é a minha esposa, né, que vai estar recebendo essa criança. Sim, mas você não vai ficar só na sua casa, você vai visitar os seus familiares, vai ter um aniversário, vai ter um evento, escola, né, eles falaram também que é muito importante, dentro do trabalho, porque é um parto que não tem data, é uma gestação que não tem data para nascer. Então ela disse assim, é muito importante que as pessoas do seu trabalho saibam, né, que a qualquer momento após a aprovação, né, pode chegar ao seu filho, né, e a sua licença é normal, como de qualquer mãe, que você também é mãe, né? A licença do pai também é o mesmo período. Então, assim, a gente tem que deixar tudo muito claro. Então, isso nós ficamos assim, leve, né?
E feliz por a gente ter tido essa decisão antes. Eu vou continuar.